383 comenta que conheceu o Carlos Medeiros. Opa, chegou. Boa noite, André. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, perfeitamente. Perfeito. Para quem está chegando agora, a gente começa hoje uma série de conversas aqui no Instagram do Novo Bahia com os postulantes aprovados no processo seletivo, que são pré-candidatos à vereança pelo Partido Novo aqui para a Câmara Municipal de Vereadores da nossa capital. E a nossa conversa vai começar com o André Quadros hoje. Ele que é formado em Engenharia Civil, em Administração também pela Universidade Federal da Bahia. Ele que tem pós aí, tá se especializando em gestão, nas áreas de gestão e empreendedorismo. Falei certo aí, André? Tá tudo nos conformes? Falou, empreendedorismo pode ser uma terminologia difícil, mas é que realmente é o que está em pauta hoje, é o que gera emprego, é o que gera riqueza, renda para a população, é empreender. Por mais difícil que seja aqui no Brasil, e o Novo luta contra isso. Opa! O Novo luta contra isso, é o caminho para a gente sair dessa pobreza, desse desemprego, dessa desigualdade social. Perfeito. André, você foi uma das pessoas que decidiu sair da indignação e partir para a ação, fez o processo seletivo do Novo, foi aprovado nesse processo seletivo, mas antes da gente falar um pouquinho mais de você, eu queria saber como é que você conheceu o Partido Novo. Bom, inicialmente eu queria agradecer a iniciativa, agradecer e parabenizar, né, a iniciativa do partido de fazer essas lives com os postulantes. Na última terça-feira teve com o pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana, que foi muito boa, é um cara realmente muito preparado. E, bom, falando um pouco sobre mim, é sempre difícil a gente falar sobre a gente, mas eu nasci aqui em Salvador, tenho 30 anos, me formei em administração e em engenharia civil na UFBA, aqui em Salvador mesmo. Logo em seguida que eu me formei em engenharia civil, que foi antes de administração, eu iniciei uma pós-graduação na FGV em gestão empresarial, muito interessante, muito bacana. E não satisfeito, fiz uma outra graduação em administração aqui na UFBA e logo em seguida eu também iniciei o meu curso, outra pós-graduação em empreendedorismo e gestão de negócio, também na UFBA. E assim, estou nesse meio de empreendedorismo, tenho meus negócios, tenho minha empresa, tenho uma startup também, então sigo transitando nesses meios aí de inovação, de tecnologia. Recentemente eu fiz uma parceria com uma grande empresa de tecnologia daqui da Bahia para deslanchar aí no aplicativo que eu criei, entendeu? Então, basicamente é isso. Minha formação pessoal é essa. Falando sobre um pouco do lado pessoal, tenho mais 3 irmãos. Meus pais são separados. Desde criança eu gosto de jogar muito xadrez. Já fui campeão baiano estudantil algumas vezes, alguns anos. Fui campeão baiano universitário também. Mas depois que eu ingressei na universidade, no segundo ou terceiro ano, eu parei um pouco, me dediquei aos negócios e minha família tem uma rede de lojas aqui em Salvador, em que eu gerencio. Temos 5 lojas e controlo toda a parte de estoque, toda a questão de compras, de recursos humanos. Empresa pequena é assim, acaba a gente fazendo de tudo. A gente é marketing, a gente é RH, é compra, é venda, é financeiro, é tudo. Então, assim, claro que tem uma equipe por trás comigo que me ajuda muito, mas assim, faço a gestão dessas empresas. Tem uma empresa de consultoria também, que eu presto consultoria. Tem uma empresa também na área de imobiliária. A gente está fazendo agora algumas casas populares, do Minha Casa Minha Vida. Então também tem assim, sou empreendedor nato. Eu posso me considerar um empreendedor. Exatamente. André, eu queria E, saber de você, porque é algo que eu sempre gosto de saber de pessoas, como é que conheceu o Partido Novo? Porque é uma proposta nova, o partido já está aí há algum tempo, disputou as eleições passadas, mas até então, até antes do pleito de 2018, não tinha ainda muitos espaços, né? Não tinham cadeiras na Câmara Federal, e é um partido diferente, é um partido que tem processo seletivo para ser candidato, não aceita dinheiro público. Como é que você chegou até o Novo? olha, eu tenho um amigo da família que foi ele que me apresentou. Ele era do diretório aqui de Salvador, municipal, estadual no caso, e foi ele que me apresentou. Me levou os ideais, falou que realmente era diferente do que a gente estava acostumado,
eu meio cético, né? Como eu acho que todo mundo, todo brasileiro é meio cético com a política. E acabou que ele me apresentou o partido e eu fui verificar, né, quem são os eleitos, quais são os valores. Aí eu achei meio estranho, porque a gente não estava acostumado com aquilo, não era o que a gente via na prática. E então, mas eu comecei a pesquisar, né? E aí eu vi os valores, os posicionamentos e vi que eu me encaixava perfeitamente com o Novo, entendeu? Agora, só que se você for ver no papel, os outros partidos também são todos lindos, entendeu? Mas a grande diferença, na verdade, é como têm agido os nossos eleitos. Não é à toa que no ranking de 2019, do ranking dos políticos, os nossos 8 deputados federais são o topo da lista. São os 8 melhores deputados. Ou seja, é um ranking que é por critérios técnicos, eles utilizam um rigor realmente muito coerente, inclusive. Tem lá os critérios que eles utilizam, e não é à toa que os 8 deputados do Novo são os melhores deputados federais, são os que usam menos assessores, são os que frequentam mais as sessões no Congresso, são os que cortaram seus próprios benefícios, votam de acordo com o rigor e a austeridade fiscal que o país tanto precisa, entendeu? E então eu percebi que eu me encaixei perfeitamente dentro dos ideais do partido. E é isso, busquei, segui as redes sociais. O João Amoedo é pra gente uma figura muito de destaque no Novo, entendeu? E os seus posicionamentos, eu praticamente concordo com todos eles, entendeu? Então, acho assim que a postura do partido é muito diferente do que a gente é acostumado com a política. Perfeito. André, e você assumiu aí, pelo menos aceitou uma missão que é bastante dura, que é fazer o nosso processo seletivo para ser pré-candidato a vereador de Salvador. Queria saber quando é que você teve essa ideia e por que você tomou essa decisão. Olha, é meio loucura, né? Porque a gente tem uma vida assim acomodada, a gente pelo menos o lado da iniciativa privada, eu acho que ela é muito acomodada, apesar da gente reclamar demais dos nossos governantes, a gente aceita, a gente acaba aceitando, acho que a gente foi tão maltratado ao longo das décadas que a gente acabou aprendendo a aceitar. E isso não combina muito com o meu perfil, sabe? Eu sou indagador, eu questiono, poxa, isso não está certo, como é que a população não vê isso, como é que a população não cobra? E dentro do partido a gente começa a se envolver mais com as coisas e você percebe que tem muita gente engajada, mas que não tem tanto o perfil de gestão, porque a gente precisa colocar gestores na política, isso as pessoas precisam ter consciência disso. Nós não podemos votar por populismo, pelo que a pessoa fala. É muita demagogia, é muita hipocrisia dos deputados, dos vereadores que nós temos. Acabam votando por compra de voto, por favorecimento lá na frente, etc. Tudo que a gente está acostumado, toda a corrupção que foi gerada, e isso acaba surgindo dentro da gente realmente como uma coisa assim muito forte e querendo fazer a nossa parte como cidadão e querendo fazer diferente. Então o novo surgiu e eu me identifiquei e vi que realmente o único jeito da gente fazer diferente é participando da política. É a gente estando lá, dando nossa cara a tapa, como eu estou dando. Muita gente tem me criticado, como é que você está entrando na política? É um meio muito sujo. Aí eu falei, não, o projeto novo é realmente diferente. São pessoas que realmente estão preocupadas com o cidadão, com o bem comum. São pessoas que estão querendo entrar na política para servir. São pessoas completamente engajadas nos seus propósitos, nos seus ideais. E em sua maioria, assim, pelo que eu tenho percebido, são pessoas realmente de bem. Sabe? É um meio de pessoas de bem, de pessoas que querem fazer a diferença, pessoas que se preocupam com as outras pessoas, com o bem comum, com a sociedade que vivemos. Perfeito. Para quem está chegando aqui agora, a gente tem várias pessoas aqui com a gente já. Esse é o André Quadros, ele é o primeiro dos postulantes à candidatura à vereança aqui em Salvador, que a gente entrevista aqui no Instagram do Novo. A gente vai ter essa conversa com todos os aprovados até então, terças-feiras e quintas-feiras. Então esse é o André, é o primeiro. André, vou aproveitar um pouco do seu conhecimento para debater um pouco do assunto que está em voga hoje. A gente vive uma quarentena que é imposta por decretos municipais e estaduais
maior parte das empresas estão fechadas como forma de evitar aí uma proliferação do novo coronavírus. E queria saber de você, como hoje, politicamente, ajudar a não ter uma propagação desse vírus, mas também garantir que a economia não saia completamente prejudicada desse período pandêmico que a gente vive. Olha, em relação à pandemia, são coisas assim da política econômica que a gente não espera. Então, é necessário realmente a gente ter cuidado com as pessoas, é necessário a gente, nesse primeiro momento, que a gente não sabe direito como se comporta, como vai se comportar essa doença aqui no Brasil, é necessário que a gente tenha a maior cautela possível. Em segundo lugar, ficaria a economia. Eu acho sim que o Estado deve intervir, deve favorecer linhas de crédito muito assim diferenciadas para os micro, pequenos empresários, MEI, para que a economia retome as suas normalidades após passar esse período da pandemia. Minha posição particular é essa. O Partido Novo ele não tem um posicionamento definido, fica a critério dos seus candidatos pensarem sobre isso, mas as minhas empresas estão sendo seriamente afetadas e mesmo assim eu concordo em termos nesse primeiro momento, um isolamento social e retomar a economia futuramente com o sistema de saúde já mais bem equipado, já mais disponível e perfeitamente equipado para atender os casos que realmente necessitem, entendeu? Uhum. E para os empresários que estão aqui acompanhando a gente, as pessoas que têm seus próprios negócios, às vezes são empreendedores, microempreendedores individuais, quais são as dicas que você deixa para essas pessoas enfrentarem essa crise? Minha dica é de esperança, que esse período vai passar. A gente não tem dados históricos sobre uma epidemia dessa com tantos efeitos em nossa sociedade, né? Num mundo tão globalizado, tão moderno. Mas a minha dica, a minha esperança é de que vai passar, o governo tende a ajudar as pequenas empresas a melhorarem seu fluxo de caixa. E eu acho que assim que voltar, que a gente for retomando as atividades aos poucos, eu acho que a gente tem tudo para termos uma economia pujante no segundo semestre. Mesmo com tantas dificuldades que nós tivemos, a gente tem um pouco mais de confiança na economia, no ministro da Economia, entendeu? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, mas é muito importante que nas próximas eleições nós sejamos conscientes com o nosso voto. Se eu te perguntar aqui quem você votou para vereador nas últimas eleições, com certeza você não se lembra. Então, a gente menospreza o cargo de vereador. E é um papel tão importante. É quem fiscaliza o executivo. É um gasto. Eu fiz um vídeo recentemente no YouTube falando dos gastos dos vereadores. Aqui em Salvador, a Câmara Municipal de Salvador custa mais de 300 mil reais, mais de 500 mil reais por dia. Isso é o custo da Câmara Municipal de Salvador. E são gastos que poderiam estar sendo empregados em outras áreas atualmente, né? Você começou a falar do seu canal, o André, para quem ainda não está conhecendo ele aqui agora, hoje, o André Quadros, ele também tem um canal no YouTube em que exemplifica... Iniciei agora. Iniciei o canal agora, há algumas semanas. Tava vendo os vídeos hoje, achei muito interessante, vi esse sobre os gastos da Câmara de Salvador. Você está publicando um vídeo de quanto tempo? Me fala um pouco sobre essa proposta, o que as pessoas podem achar no seu canal. Tá, eu iniciei um canal agora no YouTube para falar um pouco sobre o que eu penso, sobre os meus posicionamentos. Antes eu só queria ressaltar, quando eu falei da economia que a Câmara Municipal pode fazer, inclusive os vereadores gastando menos recurso público, abre caminho, abre espaço para a gente reduzir IPTU em nossa cidade. Logo no início do mandato de Neto, nós tivemos um aumento de IPTU muito grande para poder suportar todos esses gastos que a Assembleia Legislativa e todas as outras secretarias demandaram. Então, quando você tem um sistema econômico enxuto, sobra mais dinheiro, abre espaço para reduzir imposto. Isso é óbvio, né? Bom, só retomando agora o lance do canal no YouTube, iniciei agora.
E assim, é mais uma coisa para falar o que eu penso, para mostrar, divulgar um pouco o trabalho do Novo, divulgar o que o Novo tem feito, quais os posicionamentos, a coerência que os eleitos do Novo têm em conformidade com os valores, os princípios do próprio partido, entendeu? Você vê uma uniformidade também de votação dos eleitos do Novo muito grande, praticamente não há divergência. Isso, com os partidos tradicionais, é muito no toma lá da cá, é muito no vota no meu que eu voto no seu, entendeu? O Novo não, o Novo pensa no bem do cidadão, o Novo vota de acordo com os interesses do cidadão. É muito importante que isso fique claro. Isso é o que encanta, é o que faz a gente perceber que a gente está entrando numa seara muito suja, mas que realmente tem pessoas de bem, tem pessoas de caráter. E eu enxergo o Novo como uma luz no fim do túnel, realmente, no meio político. Saindo da indignação, indo para ação. Você já falou um pouquinho aí do que precisa o cidadão de Salvador. Eu queria saber também na sua avaliação, hoje, você já falou também o que motiva a sua candidatura, mas eu quero saber qual é o principal desafio que Salvador aí tem pela frente, qual é o principal problema que os vereadores e o próximo prefeito devem enfrentar na cidade, na sua avaliação. Na minha avaliação, a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária. O nosso IPTU é um dos mais altos do Brasil. Para isso, a gente precisa reduzir gastos. E o Novo é muito firme em relação à contenção de gastos. A gente assina um termo de compromisso, abdicando de todos os privilégios que o cargo tem direito, abdica de motorista, de carro oficial, de vale-refeição, de auxílio moradia. No caso dos vereadores aqui em Salvador não tem auxílio moradia, mas também a gente abdica. E assim, em termos de assessores, é o único partido que os seus eleitos fazem processo seletivo para contratar seus assessores. Só daí você já elimina muita corrupção, você elimina rachadinha, você elimina contratar um assessor de um parente de outro vereador para que ele contrate um parente seu, entendeu? Tudo isso acaba. Então, a gente cortando os próprios privilégios, cortando as nossas mordomias, as nossas regalias, a gente diminui a praticamente zero a corrupção, entendeu? Sim. Isso foi o que mais me motivou. Tornar a nossa cidade mais enxuta, mais humana também, porque eu acho que a gente deve levar o social muito a sério. Aqui em Salvador temos a desigualdade social que é absurda, entendeu? E alguns problemas crônicos que tem em Salvador. Hoje eu fui lá, passei pela Rua do Uruguai, meu carro entrou água até no banco por causa da chuva. Temos problemas de alagamento constantes naquela região. Então, assim, devemos privilegiar quem realmente emprega, quem trabalha para gerar riqueza, para produzir, para consumir, investir. Essas pessoas têm que ter mais segurança, têm que ter mais liberdade. Eu acho que Salvador necessita de um plano de liberdade para as pessoas. Isso envolve desburocratização, isso envolve facilitar a abertura de empresas, envolve uma série de coisas que a bandeira da minha candidatura será justamente isso. Corte de privilégios, desburocratização do sistema e realmente pensar nos interesses do cidadão. Perfeito. Eu tinha posto postulante a vereador com a crase aqui no comentário fixado, um pouco errado, vou consertar aqui. André, enquanto isso, a gente está em contexto de pandemia, de quarentena, todo mundo ficando em casa. Quero saber também o que você tem feito em casa. Obviamente a gente ainda não está em campanha, mas eu quero saber o que você tem acompanhado, que tipo de filme, que leituras você tem feito, que pode indicar para a gente também que está se preservando e tem procurado ao máximo ficar em casa. Eu estou procurando otimizar ao máximo esse período de quarentena. Estou ficando em casa praticamente 24 horas por dia. Tenho tirado um tempo para fazer meus vídeos no YouTube. Tenho tirado um tempo para assistir alguns vídeos no YouTube também. Era um desejo meu de aprender a mexer no Photoshop. Tenho aprendido, vi vários tutoriais. Hoje já estou conseguindo mexer um pouquinho no Photoshop. Faço os cards de algumas coisas que eu penso para fazer postagem também. Tenho feito isso. Em termos de leitura,
Tenho lido também algumas coisas sobre liberalismo, sobre, não sei se você conhece as 6 lições de Mises. Tivemos uma aula também para os postulantes sobre esse livro. Então, assim, tenho procurado otimizar. Tenho assistido um pouco de filme também, que ninguém é de ferro. E basicamente isso. Trabalhado bastante no computador, investindo tempo nessa minha pré-candidatura. Estou fazendo um site pessoal. Estou gastando tempo no YouTube também, fazendo alguns vídeos. Basicamente isso. Os vídeos, para achar você no YouTube, como é? Explica pra gente. Bom, no momento, como está muito recente o canal, eu não tenho mais de 100 inscritos ainda, estou na faixa de 35 a 40, só posso ter uma URL personalizada depois de 100 inscritos. Então, hoje, você precisa digitar André Quadros e me procurar. É bem simples, acho que a primeira ou a segunda pessoa sou eu. É a minha foto de campanha mesmo no perfil do canal. Não, André, eu tava vendo alguns vídeos seus, eu até repeti, muito, muito bom conteúdo. Eu adorei aquele vídeo dos gastos da Câmara de Salvador. E você visitou com a gente a Câmara de Salvador, né? O Partido Novo fez uma visita de cortesia à Câmara Municipal para apresentar aos filiados e se apresentar também enquanto partido que vai pela primeira vez disputar essa eleição. André, queria saber qual foi a sua reação ao chegar na Câmara Municipal de Salvador? O que você achou do nosso encontro com o presidente? O que achou da sessão que você viu? Eu achei bem interessante, assim, bem formal, o ambiente é bem formal, as pessoas se tratam realmente com bastante respeito, mas eu ainda sinto um pouco, assim, do discurso demagogo. Nós assistimos alguns discursos muito da boca para fora, sem comprovação do que está falando, sem muita articulação das ideias. Então, acho mesmo que falta um pouco de capacidade, de articulação, dos nossos eleitos, entendeu? E isso envolve os eleitores pesquisarem mais sobre os seus candidatos, pesquisarem o que eles são, o que eles já fizeram, o que eles pensam sobre determinados assuntos, para que só assim a gente realmente renove a Câmara Municipal de Salvador com pessoas novas, com pessoas que tenham um posicionamento firme, não sejam susceptíveis a nenhuma chantagem emocional, a nenhuma pressão de sindicato ou de nenhuma outra classe, entendeu? Acho que realmente a gente precisa de pessoas ali que defendam ideias, defendam seus ideais à risca, até o fim, entendeu? E isso depende muito do eleitor, porque enquanto a gente continuar votando em pessoas demagogas, em populistas, a gente sempre vai estar dando burro em ponta de faca, entendeu? Perfeito. Para a gente conhecer um pouco mais, André, queria que você me dissesse aí 3 pessoas que te inspiram. Que te inspiram pode ser politicamente, pode ser na vida profissional, mas que você pensasse aí e dividisse com a gente. Olha, o meu maior inspirador, apesar de eu ter sido muito pequeno na época que ele faleceu, foi Ayrton Senna. Eu acho que foi um cara assim extremamente competidor, ele foi muito profissional também. E foi um cara que deixou um legado muito grande para nossa nação. Acho que Ayrton Senna tá aí no top 3. Outra pessoa que me inspira bastante é o Ricardo Amorim. Ele é um economista muito bem renomado, assisto ele direto no Manhattan Connection, sigo ele no Instagram, sigo os seus pensamentos e são todos em conformidade com os posicionamentos do Novo. É incrível isso, que o Novo defende tanto a economia e ele é uma pessoa tão renomada no meio econômico que todas as críticas que ele faz, todas as opiniões e as sugestões que ele dá, o Novo também, coincidentemente ou não, também apoia essas mesmas medidas, entendeu? Perfeito. Uma terceira pessoa, deixa eu ver. Eu acho que o Barack Obama, em termos de política, em termos de dialética, em termos de postura, eu acho que foi um grande democrata, um grande político. Acho que tá bom. Não, perfeito, perfeito demais. Belíssimo. Eu nasci praticamente ali na semana da morte da Ayrton Senna. Diz minha mãe que ela era muito fã, ficou nervosa quando viu aquela corrida em Interlagos. Eu me lembro da batida. Perfeito.
Mas vamos voltar a falar de economia aqui em Salvador. Você já deu algumas dicas para quem é empresário, para quem tem empresa. Agora eu quero saber, a título do Ministério da Economia, a título federal ou estadual e municipal, como é que os governos podem se alinhar a essas empresas, a esses empresários no combate ao coronavírus? Existe cuidar da saúde sem cuidar da economia nesse momento, André? Olha, eu acho que as empresas privadas têm demonstrado que realmente estão querendo que esse período passe logo. Muitas empresas aí fizeram doações, nós temos essas lives dos cantores, tudo isso é empresa privada, patrocinando cesta básica, patrocinando diversos alimentos, diversos materiais de hospital, máscara e ventilador, inclusive. Eu acho que dá sim para aliar a economia à saúde, com certeza, mas nesse momento eu acho que a nossa prioridade é realmente a saúde, até porque a gente não sabe o poder desse vírus, a gente tá tão perdido com tanta informação, a gente não sabe o que é concreto, a gente não sabe sequer a quantidade de infectados, entendeu? Então, é muita falta de informação e eu acho que a economia, nesse momento, poderia ficar um pouco para segundo plano, mas que quando realmente acabar, quando voltarmos a abrir o comércio, a indústria, realmente aí sim tem que fazer um plano concreto, com objetivos, com início, meio e fim, para que realmente o governo possa ajudar as empresas a tomarem linhas de crédito e a economia voltar a crescer. Perfeito. A gente tem uma bancada bastante atuante, você até citou aí o ranking dos políticos, né? Que os nossos parlamentares federais aparecem até entre os melhores colocados. Queria saber se você está acompanhando de perto aí a vida dos nossos deputados federais em Brasília, se tem algum que te inspira, tem alguma ideia que você fala, poxa, concordei bastante com esse destaque, com essa proposta apresentada. Quem te inspira dentro do Novo? Mas acompanho todos os deputados federais. Quem mais me inspira é o Marcel Van Hatten. Ele, realmente, todos os pronunciamentos dele são perfeitos. Ele tem uma capacidade de articulação muito grande, de argumentação, e na reforma da Previdência ele teve papel assim, fundamental. Ele teve um discurso dele que ele fez uma analogia, pegou alguns R$100 em dinheiro e foi depositando em um copo, e foi muito marcante esse discurso. Na questão do coronavírus, agora que o Novo está querendo devolver o fundo partidário, o fundo eleitoral, para combater os efeitos do coronavírus, ele também teve papel de destaque na sua argumentação contra a decisão de Rodrigo Maia, que não colocou nem em votação esse destaque do Novo. Ele tem um papel muito importante também. E por ele ter sido o líder do partido também na Câmara em 2019, acho que ele foi o que teve o maior destaque, entendeu? Mas outros deputados também merecem tanta consideração quanto ele, o Poit, o Ganime também, a Adriana Ventura defendeu agora o projeto da telemedicina, para que a gente para que os médicos possam emitir algumas receitas de menor gravidade e que os pacientes não precisem ir nos hospitais ou nos consultórios somente para pegar essa receita e poderia assim se infectar com o corona, entendeu? Então achei muito bacana também. Você citou aí o destaque do Partido Novo apresentado lá em Brasília para destinar os fundos eleitorais, tanto de campanha quanto partidário, para o combate à Covid-19, e que é um dos pontos principais de diferença do Novo, que não utiliza dinheiro público tanto para se sustentar, quanto para sustentar suas campanhas. Essa rubrica que ultrapassa a barreira dos bilhões de reais é realmente muito dinheiro que poderia estar em outros lugares. Mas quando te perguntam, André, mas por que vocês não usam dinheiro público? O que vocês ganham com isso? Vocês tiram dinheiro do próprio bolso? O que você costuma responder para os que fazem? Primeiro que eu acho um absurdo o dinheiro público patrocinar partido político e campanha política. O dinheiro é público. Imagina você sendo um extremista do PT ou um extremista bolsonarista, você vai estar financiando o partido que você é antagônico. O dinheiro público é para ser utilizado em bem comum, comum a todos. E nós entendemos o Novo que deve ser a prioridade. O bem comum é basicamente formado por um tripé de segurança, educação e saúde. Então, quando a gente fala em dinheiro público patrocinando campanha política, além de ser uma imoralidade, isso fomenta a corrupção.
onera demais os gastos em campanhas políticas para pessoas como os do Novo, que não vão utilizar dinheiro público. Você vai em qualquer gráfica em período eleitoral, ela está muito mais cara do que em outro período, justamente porque nesse período eles precisam fazer material para os outros partidos, porque os outros partidos precisam gastar dinheiro. É muito cômodo. Você é gestor de um partido, precisa gastar aquele dinheiro, e sendo que nos partidos tradicionais, exceto o Novo, os próprios dirigentes dos partidos são os próprios beneficiários, porque eles também são candidatos. Ou seja, e isso eles ainda conseguem defender esse fundo falando que é uma defesa da democracia. Isso não existe uma hipocrisia maior. Nós sabemos que não é defesa da democracia. O Novo existe e prova que dá sim para manter um partido político com doações de seus filiados. Hoje nós temos mais de 50 mil filiados, quase 50 mil filiados, e que doam constantemente para o partido, porque nós acreditamos no partido, nós acreditamos nos ideais, nós queremos ajudar o partido sem levar em consideração o nosso próprio benefício. Eu não estou doando para o partido porque eu quero alguma coisa em troca, não. Eu sempre estou filiado ao Novo desde 2016 e só pretendi ser postulante à vereança agora em 2019, no final do ano, quando abriu o edital. Então, eu acho assim, repugnante dinheiro público indo para campanha política. Favorece a corrupção. É um abuso de poder econômico. Acaba sendo um abuso de poder econômico dos outros partidos perante a sociedade, entendeu? Perante os partidos que não utilizam, que no caso, somente o Novo. Mas eu acho assim, que nós temos que ter consciência e que se a gente não utiliza o dinheiro público, é porque a gente defende isso afinco realmente, e as pessoas precisam ter consciência de que para revertermos esse cenário, precisamos ir de encontro a essa politicagem antiga, a essa velha política. Indo de encontro é como? É divulgar o Novo, é divulgar os ideais do Novo, os posicionamentos, o que o Novo defende, o que os eleitos têm feito. Eu acho que cada um é definitivo, cada um é o salvador que a pátria precisa. Quanto mais deputados federais nós tivermos lá em Brasília, mais poder a gente vai ter de conseguir devolver esse fundão para o Tesouro. E quando a gente devolver esse dinheiro para o Tesouro, ele vai ser gasto em saúde, educação e segurança. Você tem uma fala muito importante aí que me remete a muitas pessoas, diferente de você, estão ainda só na indignação por acharem que a política é algo distante, né? Que a política é algo para filho já de deputada, para primo de prefeito, são para um grupo de seleto de pessoas, quando na verdade a administração pública nada mais é do que uma outra empresa que a gente tem que ter responsabilidades, tem que gerir de maneira limpa, pensando ali nas pessoas que você quer atingir. André, a gente está quase se aproximando do fim dessa entrevista. Queria deixar aí o espaço aberto novamente para você falar com as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que vão ver essa live depois. Queira defender alguma coisa a mais para elas te conhecerem. O espaço é seu, Guilherme. Tá. Não, o que eu gostaria de frisar é isso. A gente tem que ir de encontro à velha política, a essas pessoas que estão no poder há anos, a quem elege o filho, elege o neto, ou seja, fazem carreira política, é uma escada para o poder. E, na minha opinião, a perpetuação dessas pessoas na política é muito prejudicial para a nossa sociedade. É por isso que a gente tem que ter renovação, é por isso que a gente luta tanto para renovar o Brasil inteiro, especificamente aqui a Câmara Municipal de Salvador. Temos uma equipe de postulantes de primeira, pessoas realmente indignadas, pessoas que querem fazer a diferença, querem zelar pelo bem comum. E eu penso da seguinte forma, a política ela existe para servir ao povo. A pessoa não pode utilizar a política para ter mais poder, para poder ser mais, como é que eu posso dizer? Para utilizar aquilo em bem comum, em bem próprio, entendeu? A política serve para servir aos outros, servir à população, é um dever cívico da pessoa. Não é porque você é filho de vereador, filho de deputado, que você vai ter uma cadeira lá garantida. Então, a gente precisa acabar com esses redutos políticos, entre aspas, que a gente sabe o que é reduto político, a gente sabe
que sempre é aquela coisa do toma lá da cá. Você me entrega quantos votos? Eu te entrego 500 votos, eu te entrego 1000 votos. A gente sabe como é que acontece. Então, é muito importante a gente ir de encontro a isso para acabar de vez com a corrupção, entendeu? E, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito ao Novo. É um partido que realmente me acolheu e eu percebi que eu não poderia ter feito escolha melhor. E só estou entrando na política porque existe o Novo. É muito bom que isso fique claro, que se fosse qualquer outro partido, eu com certeza continuaria lá na minha indignação e não partiria para a ação. Mas aqui no Novo eu percebi que são pessoas qualificadas, íntegras, com a moral muito elevada, pessoas éticas e que realmente estão querendo fazer a diferença em prol de uma sociedade mais livre, uma sociedade melhor para se viver, com maior qualidade de vida, com mais liberdade. Eu deixo aqui uma dica para vocês assistirem. No meu canal do YouTube tem um vídeo que eu fiz sobre... o título é o seguinte: os países liberais são mais felizes. Eu faço uma análise estatística do ranking de liberdade econômica dos países com o grau de IDH daquele determinado país e com o grau de felicidade das pessoas daquele país. Então eu faço uma análise de correlação, vocês vão ver, eu provo matematicamente que nos países mais liberais as pessoas são mais felizes, vivem mais, possuem um IDH melhor e maior, de acordo com a ONU. Então tá bem interessante esse vídeo. E do mais, só tenho a agradecer a você, ao partido, ao diretório. E estamos aí junto, confiante nessas eleições. Acho que a gente vai brilhar nessa campanha. Perfeito. Gente, esse foi o André Quadros, ele que saiu da indignação, foi para ação, está aprovado no processo seletivo e é aí postulante à vereança pelo Novo em Salvador. O André Quadros, lembrando, é engenheiro civil, é administrador, também empresário em Salvador, falou muito aqui sobre a cidade, sobre como cuidar das pessoas, ressaltou a importância de como cuidar das pessoas nessa época de coronavírus e também depois cuidar da cidade. André, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por dividir seu conhecimento com a gente. Recomendo a todos que procurem seu canal no YouTube, realmente tem ensinamentos muito bons. E fica aqui o meu abraço. A gente volta aqui com essas entrevistas do Novo Bahia na próxima terça-feira, com mais um postulante aprovado. André, suas despedidas aí pra gente. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos aqui um pouquinho. Eu vou salvar essa live também, vou ver se eu consigo disponibilizar ela também no YouTube para ficar aí para a eternidade. Então, só tenho a agradecer ao Novo. Estou disponível para outras pessoas que quiserem fazer uma live comigo, também estou disponível. Pode me contactar. Depois que passar esse período de pandemia, se vocês quiserem que eu faça uma palestra, também estou disponível. Quero fazer realmente a diferença, estou motivado e conto com você. Se você puder divulgar os ideais do Novo, puder divulgar os vídeos, puder fazer a sua parte, eu tenho certeza que esse trabalho de formiguinha é muito importante. Toda ajuda é válida, toda ajuda conta. E lembrando, 1 mais 1 é sempre mais que 2. E a gente tem vários colegas postulantes seus aqui também acompanhando com a gente. Tem o Nilson França, tem a Vastiane, tem a Rita Camargo. Um abraço para Nilson, um abraço para Vasti. Só gente boa. André, um abraço, querido. Até mais. Valeu, um abraço. Obrigadão.